E aí galera, tudo bem com vocês? Conversar agora com o pastor Elias Lopes, direto de Rio Claro. Espero que vocês gostem, tá? E não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar um like já nesse vídeo. E não esquece, estamos rumo a 1000 inscritos aqui no canal, então me ajude com isso daí. Eu sei que você passa às vezes pelo canal aqui, dá uma olhadinha, depois sai, mas olha, assiste o vídeo inteiro, tenho certeza que você vai ser abençoado. E se inscreve no canal, não esquece de fazer isso, tá bom? Primeiro quero que o senhor se apresente aí pro pessoal, fala o seu nome, de onde o senhor é. Tá joia, vamos lá. Eu sou o pastor Elias Lopes, pastor da Igreja Batista da Fé na cidade de Rio Claro. Nós estamos aqui há 8 anos, eu e minha família. Sou casado com Mônica, tenho 2 filhos, a Isabela, de 22 anos, e o João Vitor, de 17. E nosso ministério basicamente tem sido um ministério de revitalização da igreja, né? Então estamos nesta igreja há 8 anos. E nessa igreja há 8 anos, o senhor é pastor há quanto tempo? Antes de ir para a Igreja Batista da Fé? Então, eu fui ordenado aqui como pastor, né? Eu pertencia ao Ministério da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo. Eu era evangelista, né, no Belenzinho, e professor da faculdade. Mas eu nunca deixei o seminário em São Paulo, e foi através do Seminário Batista em São Paulo, o STBnet, que veio o convite. E como a Igreja Batista não aceitava a ordenação da Assembleia de Deus como evangelista, então eu fui ordenado outra vez, né? Eu recebi 2 ordenações pastoral. Olha, confirmação. Uma assembleiana e uma batista. É um batisblé. É para ratificar o ministério mesmo, né? É confirmação na terra. Então aqui nós chegamos aqui em 2012, a convite da igreja, e tem todo aquele período de sabatina que as igrejas batistas fazem. Depois que a comunidade, que a Assembleia aprovou, que a igreja aprovou em uma reunião administrativa, então nós assumimos. Abrimos já uma igreja em São Paulo, né, nesse período, plantamos uma igreja em Poá, Igreja Batista da Fé, que hoje é independente. Perfeito. A Igreja Batista da Fé hoje em dia aqui em Poá, ela está andando com as suas próprias pernas, né? É um fruto do trabalho de vocês já, né? Isso, foi um trabalho que nós começamos em 2015. E de 2015 até 2018, quando nós emancipamos, e eles estão agora com a Associação da Zona Leste, né? Pastor Paulo. A Associação da Zona Leste, a qual eu também faço parte aqui, né? Isso. Então, só para, vamos dizer assim, situar o pessoal, Pastor Elias foi meu professor no Seminário Batista Teológico Nacional, Ernesto Gnini, não pode esquecer o Ernesto Gnini no final. Foi uma bênção na minha vida, aliás, foi um dos temas que a gente vai tratar aqui, foi a aula que o senhor me deu, né? Que foi o tema hermenêutica bíblica. Que eu lembro que me marcou muito essa aula, esses tempos no seminário me marcaram muito. E eu tenho aquele livrinho laranja, é praticamente meu livro de cabeceira. O senhor lembra desse livro? Sim, Princípios da Hermenêutica do Lund. Esse mesmo. E uma das perguntas, o motivo da gente estar aqui, pastor, é exatamente esse, né? Em tempos de fake news, o senhor recebe muita fake news por aí? Olha, eu tenho procurado filtrar, mas eu confesso a você que não tem sido tanta fake news que chega até mim, não. Eu mais acompanho pela mídia, principalmente esse debate do STF agora, né? Em relação às fake news, né? Então, uma das coisas que eu queria perguntar para o senhor, como pastor de comunidade, eu acredito que uma das dificuldades de toda a comunidade é lidar exatamente com a questão bíblica ou com o aprofundamento bíblico de cada cristão, de cada crente, de cada discípulo que nós andamos e caminhamos juntos aí. E uma das coisas das perguntas que eu queria fazer para o senhor é: o senhor sente alguma dificuldade atual ou percebe algo da igreja em relação à interpretação bíblica? Porque como a gente está iniciando a conversa, hoje em dia as pessoas recebem muita informação, né? Tem muita gente falando sobre Bíblia na internet, muita gente falando sobre a palavra de Deus, porém, existe um princípio que eu lembro que é o primeiro princípio que tem naquele livro que a gente
eu usei no seminário, que o senhor recomendou no seminário, que é a palavra pela palavra. Uhum. Primeiro princípio hermenêutico, até que eu posso chamar de primeiro princípio hermenêutico. E é simplesmente a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É o que a gente vê, muita gente pensando textos bíblicos, baseando sua vida em textos bíblicos, simplesmente sem olhar o todo, né? Já se disse, Danilo, que você prova com a Bíblia o que você quiser. Exato. Então você vai ter uma hermenêutica afro, feminista, machista, da teologia da prosperidade, vai ter uma hermenêutica ortodoxa, e cada pessoa que vai até a Bíblia, ela já vai com um pressuposto teológico na cabeça dela. O que a gente percebe hoje, principalmente nesse período de pandemia, é que as redes sociais está cheia de hermeneutas, ou seja, de intérpretes da Bíblia. E aí você vai ter, então, interpretação para todos os assuntos que diz respeito à vida por essas pessoas. Uma coisa que é boa, né, que é herança da Reforma Protestante, é que todos nós temos acesso às Escrituras, né, na nossa língua. Só que o problema disso é que, para você ter uma interpretação correta da Bíblia, não basta apenas você ir no Google, né? Não basta apenas você se apoiar na tradição da sua igreja. Você precisa interpretar ela de maneira histórica, gramatical e teológica. Então, voltando lá na questão da primeira regra, a Bíblia ela é sua própria intérprete quando você trata a palavra como ela está no texto. Então, se a palavra ela está no sentido figurado, você precisa descobrir qual é o sentido figurado daquela palavra. Mas se ela está no sentido literal, ela tem que ser tratada no sentido literal. Você tem, por exemplo, pessoas usando Isaac para recolher dízimos e ofertas, né? Elas dizem assim, deem o seu Isaac, ok? Você tem pessoas que usam a muralha de Jericó, por exemplo, como dificuldades para se vencer qualquer problema na vida. Então, as pessoas vão pegando nomes, circunstâncias históricas, pontos geográficos isolados do seu contexto, e elas vão interpretando aquilo de acordo com a cobiça dela, de acordo com o objetivo dela, né? Haja visto no mundo neopentecostal o que a gente tem desses absurdos, né? De bálsamo de Gileade, o pessoal costuma falar das 5 pedrinhas de Davi, né, que Davi usou, né, 5 pedras da vitória, e coisas dessa natureza que em si pode até estar carregada de um bom propósito, mas na verdade é um perigo, porque você está tirando a palavra do seu sentido original. E quando você faz isso, às vezes tentando ilustrar para a comunidade algum tipo de algum efeito histórico do passado e pegando isso e colocando em outro contexto, atualizando e tirando isso mesmo do contexto e colocando de acordo com o que a comunidade quer, você incorre no risco em fazer isso com o restante da Bíblia, né? Sim. Em pontos essenciais. Porque, então, esse é o problema. Porque a comunidade, ela tem uma necessidade. A necessidade da comunidade, ela precisa achar conforto, consolo, uma orientação, algum tipo de alinhamento na palavra de Deus. Exato. Então, eu pego a minha necessidade e eu encontro na palavra de Deus um direcionamento para a minha necessidade, e não o contrário. Eu não pego a palavra de Deus e acomodo ela à minha situação. Eu não uso a palavra de Deus para o meu próprio benefício. Eu vou dar um exemplo. Toda pregação ela tem que ser existencial, ou seja, ela tem que falar para a realidade do sujeito. Se eu tiver que falar de Davi e Golias, eu vou falar da experiência de Davi e Golias, mas sem a necessidade de falar da pedra, do ribeiro, da armadura, né? Utilizando isso como uma ilustração existencial para a pessoa, porque na verdade aquilo não tem nenhuma ilustração existencial. As pedras eram pedras, ele não usou 5 porque uma foi suficiente para derrubar o gigante. Exato. Né? Mas as pessoas, elas como elas entendem, os pregadores entendem
que as pessoas têm necessidades, então eles acomodam a palavra à necessidade das pessoas. E aí você faz da Bíblia o que você quiser, você prova com a Bíblia o que você quiser. Né? Você justifica com a Bíblia qualquer comportamento. É exatamente isso que as pessoas fazem. Como eu lanço alguns vídeos na internet e eu vejo isso, se as pessoas, elas pela Bíblia já fazem isso, nos vídeos, eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu lancei um vídeo, eu falei sobre dízimo, falei sobre diversos pontos e concluí. Quem vê até o final vai entender aquilo que eu quis dizer em relação ao dízimo. Que não é uma questão mais de Malaquias, não é uma questão mais, porque isso ficou no Antigo Testamento. A questão agora é o compromisso seu com a comunidade. E quem vê o meu vídeo por inteiro, ele vai entender isso. Porém, eu recebo diversos comentários da pessoa que não viu o vídeo por inteiro. Ou seja, as pessoas elas não têm nem paciência de ver o argumento da pessoa até o final. Imagina isso refletido na palavra de Deus, né? Com certeza. Essa questão do dízimo, por exemplo, as pessoas, nós, né? Eu aqui, o pastor Pedro também, que é o pastor aqui de nossa igreja, nós citamos Malaquias, nós citamos Abraão, lá em Gênesis 18, citamos Jesus em Mateus 23 a 24, só que a grande questão das pessoas é que elas têm que formular uma doutrina, não em um versículo. A doutrina tem que ser formulada em toda a Escritura. Paulo diz que toda Escritura é divinamente inspirada. Qualquer tipo de interpretação da Bíblia isolada, que eu faça uma doutrina isolada, vou dar um exemplo. Eu tinha uma tia que ela congregava em uma igreja que a mulher não podia usar lingerie preto e vermelho. Então, olha só que absurdo, né? Você conhece pessoas que se cumprimentam com o ósculo santo, né? Por exemplo, os irmãos da congregação cristã cumprimentam com o ósculo santo porque Paulo mandou cumprimentar um ao outro com o ósculo santo, mas é um versículo apenas, né? Então, essas práticas teriam que ser práticas válidas como mandamento para todas as gerações, ou seja, em todas as circunstâncias. Eu teria que beijar, por exemplo, encontrar alguém na rua e cumprimentá-lo com o ósculo santo, e não somente na reunião da igreja. Então eles pegam um mandamento cultural, por exemplo, e aplicam esse mandamento cultural a uma situação religiosa, discriminando as outras, né? Igrejas que não têm essa prática. Mas é o perigo de você pegar um versículo isolado. A regra 3, né? Todo o texto tem que ser tratado dentro de um contexto. Então, se você pega uma palavrinha, né? Muito pregador pentecostal tem o hábito de pegar uma palavrinha só, né? E dessa palavrinha eles fazerem uma pregação. Isso é uma distorção e grave, né, da palavra. Sim. Né? Uma das coisas que eu queria até pontuar com o pessoal aqui que está assistindo a gente é que, assim, né? Muitas vezes por a gente estar imerso às vezes em livros, estudando e tudo mais, não quero que as pessoas pensem que para você conseguir ler a palavra de Deus, você precisa de muita coisa. Porque às vezes isso fica também na mente das pessoas, né? Então quer dizer que para eu ler a Bíblia eu preciso fazer um seminário. E para eu ter acesso à Bíblia, às verdades bíblicas, a partir de agora eu preciso fazer um curso teológico. Não é isso que a gente está querendo dizer. Uma das coisas que a gente precisa é simplesmente fazer a leitura da forma correta, né, pastor? Sim. Toda criança recém-nascida, ela deseja o leite. Se uma pessoa é genuinamente nascida de novo, mas ela não emerge na leitura da palavra devocional para se alimentar, como a gente sempre aconselha, um novo convertido, começa lendo os evangelhos para conhecer Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, etc. Se ela não tem esse desejo, alguma coisa está errada. Mas acreditando que ela é nascida de novo, acreditando que ela teve um encontro com Cristo, a única coisa que ela precisa é se alimentar da palavra. Ela não vai precisar dos dicionários de teologia, ela não vai precisar dos cursos que existem em abundância pela internet. A única coisa que ela vai precisar é desejar conhecer Deus através das Escrituras. Em dado momento, é claro, algumas dificuldades vão surgir, que é natural, não só em relação à Bíblia, mas qualquer outro livro, né? Ela vai precisar de outros instrumentos para ajudar na compreensão. Aí um dicionário bíblico, uma concordância, né? Alguma busca
com critério no Google, pode ajudar. Mas, a princípio, todo discípulo de Jesus baseia o seu crescimento espiritual somente nas Escrituras. O restante, curso, essas outras coisas, são só acréscimos, né, que vai facilitar. Mas o essencial é ler a palavra com desejo. Exato. E baseando nisso, eu queria que o senhor deixasse aí pro pessoal uma recomendação, né? O que o senhor acha que, para que não se incorra nesse erro de se pensar alguns textos bíblicos, ou até mesmo uma pessoa que está em casa, às vezes ela está sofrendo algum tipo de imposição por parte de uma autoridade sacerdotal, vamos dizer assim, eclesiástica, que ela não vê nenhum respaldo bíblico, ou até mesmo o que o pastor dela, ou a autoridade que está sobre ela, ou acha que está sobre ela, está colocando um peso desnecessário para ela, baseando em um texto bíblico que está fora de contexto. O que o senhor poderia falar aí para os nossos telespectadores, se é que eu posso dizer dessa forma? Não, o pessoal hoje que está fora do nosso ambiente, o ambiente cristão evangélico, eles muitas vezes acusam os evangélicos como massa de manobra dos seus pastores, né? Dos seus apóstolos também, né? Tem que lembrar Sim. dos apóstolos, né? A gente não pode deixar eles de fora, né? De certa forma, isso é verdade, porque muitas vezes nós evangélicos não pensamos com critério, né? E quando você não pensa com critério, alguém pensa por você. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus, a fim de que ela seja para nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A gente tem que aprender a fazer como fizeram os cristãos de Bereia. Paulo está pregando em Bereia, na sua segunda viagem missionária, e os cristãos estão conferindo para ver se aquilo que ele diz confere com as escrituras hebraicas. Então, nós, muitas vezes, por termos uma preguiça mental, a gente não lê a palavra na nossa devocional, nós recorremos, como antigamente se recorria, a caixinhas de promessas, ou recorremos a profetas, recorremos a apóstolos, porque o meu pastor falou, ou porque a profeta falou, ainda hoje mesmo, né? Conversando com um amigo, ele veio aqui trazer algumas máscaras para uma campanha que nós estamos fazendo na igreja, e ele falou de uma situação relacional no casamento, em que a esposa do apóstolo da igreja não permitiu que um membro reatasse o casamento, dizendo que Deus tinha algo melhor para ela naquele sentido. Então, quando você se torna parte da massa de manobra, é porque você perdeu a sua autenticidade na leitura da palavra. Ou seja, o seu relacionamento com Deus ficou terceirizado. Você está dando a sua consciência para outras pessoas guiar você. Aí você vai falar assim: ah, mas sempre foi assim na minha igreja. Ou eu sempre aprendi assim. Agora você deve se perguntar o seguinte: se o que você tem aprendido ele tem elevado a sua vida espiritual no que diz respeito à santidade, ao testemunho, tem dado à sua família uma estrutura emocional e espiritual para atravessar situações difíceis como essa que nós estamos atravessando, ou isso tem adoecido a sua alma, tem adoecido o seu relacionamento social, tem fragmentado a sua convivência conjugal. O grande critério se você conhece a verdade tem que ser libertadora de qualquer amarra religiosa que tenha oprimido você. Não importa quem tenha falado, possa ser eu, possa ser qualquer outra pessoa. Se o que tem sido dito tem trazido para você mais malefício do que benefício, então, como Paulo diz, seja anátema. Nós precisamos do evangelho que produz em nós mudança de vida. E mudança de vida a Bíblia chama de santidade. E também testemunho, principalmente dentro de casa, nesses ambientes onde a gente mais convive. Fora disso, meu irmão Danilo, fora disso é simplesmente fazer parte desse círculo religioso que a gente observa por aí. Exato. Perfeito. Arrematou muito bem, pastor. Poxa, perfeito mesmo. Pastor, queria te agradecer por esse tempo que o senhor tomou aí
da sua vida. Sei que é correria para cá, correria para lá, porque dentro da pandemia, querendo ou não, as pessoas acham às vezes que as comunidades ficam paradas, mas é quando elas estão mais borbulhando de fazer coisas, né? De ajudar, de dar assistência aqui, de assistência ali, como o senhor acabou de falar, né? O senhor recebeu máscaras aí para doação, então acaba sendo um tempo aí que o senhor tira para conversar com a gente. Eu queria agradecer ao senhor. Eu que agradeço mesmo. Eu, falando com o pessoal aí da capital, eu disse que eu trago vocês no meu coração. Amo todos vocês. Nós estamos distantes na carne, mas no espírito nós estamos unidos, né? Na mesma fé. Eu fico feliz pelo seu canal. Desde o dia em que você fez este convite, eu acessei lá, me inscrevi, não é? E seria bom que os demais pudessem inscrever também, a fim de receber um pouco de alimento sólido, não é? Nessa época de tanta difusão da palavra de maneira, em alguns momentos, contraditórios, né? Sim. Amém. Pastor, muito obrigado, tá? Novamente, um grande abraço a toda a sua família. Força aí nesse momento de dificuldade, né? Para todos nós. Que o Espírito Santo possa continuar nos guiando, nos dando sabedoria para guiar, né? Cada comunidade em si, e dando sabedoria para cada pastor, né? Para guiar a sua comunidade da forma que preserve-a, né? Até que a gente possa se reunir presencialmente. Amém. Meu amigo, manda um abraço, pastor José, pastor Alexandre. Opa! E toda a família da Betel. Deus abençoe vocês. Pode deixar. Será mandado, tá bom? Grande abraço, pastor. Até mais. Brigadão mesmo, viu? De coração. Bom, galera, essa foi a conversa com o pastor Elias. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado desse papo. E lembre-se, apoie-se na palavra de Deus. Esteja pronto para ouvir a palavra de Deus e deixe o Espírito falar ao seu coração. Não esquece de se inscrever no canal também, tá? Dá um like aí já nesse vídeo e estamos rumo a 1000 inscritos, como eu já falei no começo. Um grande abraço para você e a gente se vê. Até mais.